Bora resolver mais uma questão aqui do Enem PPL de 2023. Essa é a questão 139 do caderno azul. Deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para a resolução. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Importante isso aqui, ao final de cada minuto. Nessa câmera existem dois visores, o primeiro indicando o quanto a temperatura vai diminuir ao final de cada minuto e o segundo indicando a temperatura do líquido que está lá na câmara. Então começou o teste quando um líquido de 30 graus foi colocado lá dentro. Estava programado no primeiro visor em 1,4, ou seja, diminuindo 1,4 graus Celsius por minuto. E ficou assim por 5 minutos. Então essa é a primeira etapa. Depois foi alterada a temperatura e o valor que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5, ou seja, aqui ficou 0,9. E ficou 10 minutos dessa forma. A temperatura registrada no primeiro visor depois foi aumentada em 0,3. A gente vai colocar cada uma dessas etapas separadas ali. Um dos objetivos desse teste é que ao final de 30 minutos a temperatura do líquido seja de 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito à numeração do primeiro visor. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então começamos com 5 minutos em que o primeiro visor estava com 1,4. Então ficou diminuindo 1,4 graus Celsius durante esses 5 minutos. Então vou fazer aqui a primeira etapa. Então, a primeira fase, digamos assim. Nessa primeira fase, que foi de 0 a 5 minutos, o que aconteceu? 1,4 a cada minuto, foram 5 minutos, 1,4 vezes 5. Isso aqui dá 7. Porque 1,4 vezes 10 é 14, então 1,4 vezes 5 vai dar 7. Ou seja, diminuiu 7 graus Celsius. Então, ao final dessa etapa aqui, dessa fase, ficamos com 23 graus Celsius. Na segunda, que foi até o minuto 15, ou seja, de 5 a 15 minutos, ficamos aí 10 minutos nessa segunda fase, a temperatura que estava ali no primeiro visor foi diminuída em 0,5. Então era 1,4 e foi para 0,9, já que foi diminuída em 0,5. Então ficou 0,9 durante 10 minutos. Então diminuiu aqui 9 graus Celsius. Ou seja, ao final dessa fase aqui, a gente ficou com 14 graus Celsius. Agora o texto fala que isso durou 25 minutos. Então essa terceira fase, em que a temperatura foi aumentada em 0,3, então se estava 0,9 e foi aumentada em 0,3, vai para 1,2. Isso aqui durou de 15 minutos até 25. Então ficou 10 minutos assim. Isso aqui então vai dar 12 graus Celsius. O que significa que no final dessa fase aqui, a gente estava com 14 graus Celsius no início dela, diminuímos 12 graus Celsius, então finalizamos essa aqui com 2 graus Celsius. O que pega na parte final dessa questão? Na parte final, a gente sabe que até 30 minutos aqui, o bagulho tem que zerar, a parada tem que ficar zerada. E a gente está com 2 graus Celsius aqui para zerar ainda. Ou seja, de 25 minutos até 30, tem que zerar. Tem que abaixar 2 graus Celsius. Então, a gente vai ter que ter uma temperatura X ali no visor, que depois de 5 minutos, dê exatamente 2 graus Celsius. Resolvendo isso daqui, a gente fica com 2 dividido por 5, que é a mesma coisa que 4 dividido por 10, ou 0,4. Ou seja, em relação à etapa anterior, tem que diminuir 0,4 por minuto. Então, lá no visor, tem que aparecer essa diferença aqui, de 1,2 para 0,4. 1,2 menos 0,4, a gente tem aqui letra D, diminuir 0,8. Se quiser participar do preparatório Checkmate, o link está aqui na descrição.